Atenção, vamos direto para as últimas informações porque a situação no Oriente Médio acaba de atingir um ponto crítico. As informações são do dia 24 de março de 2026 e o cenário pode mudar a qualquer momento. E o centro dessa crise, o que está acontecendo agora, é o seguinte. Os Estados Unidos anunciam que estão negociando uma trégua. Em resposta, o Irã lança uma nova onda de mísseis. É um choque frontal entre o discurso oficial e o que acontece na prática. Então a grande questão é, o que a gente está testemunhando é um blefe arriscado ou uma negociação real? De um lado, a diplomacia, do outro, foco puro. E aqui a gente vê o tamanho do abismo. A Casa Branca fala em uma pausa de 5 dias, em propostas na mesa, mas a realidade no campo de batalha é outra. O Irã não só nega qualquer conversa, como responde com mísseis. Israel, com o primeiro-ministro Netanyahu, também ignora completamente a trégua e promete intensificar os ataques. Ou seja, são palavras de um lado e guerra do outro. A base dessa suposta negociação seria uma lista com 14 exigências que os Estados Unidos teriam enviado para o Irã através do Paquistão. Só que os analistas já estão chamando essa lista de absurda. E um detalhe que diz tudo: o Irã nem sequer nomeou um representante para receber o documento. É um sinal claríssimo de que eles não têm interesse em conversar nesses termos. E quando a gente olha para o que está na lista, fica fácil entender o porquê. Os Estados Unidos querem o desmantelamento completo do programa nuclear, a destruição de usinas importantes, a entrega de todo o material enriquecido e mais. Querem que o Irã abandone todos os seus aliados na região, como Hezbollah e os Houthis, e ainda reduza o alcance de seus mísseis de 2.500 para apenas 300 quilômetros. Na prática, é uma exigência de rendição total, uma humilhação que o Irã, sentindo-se fortalecido, dificilmente vai aceitar. Para a gente conseguir entender esse caos aparente, é fundamental olhar para o que cada líder tem a ganhar ou a perder nesse jogo de altíssimo risco. Do lado americano, a análise de especialistas é que, para o presidente Trump, a guerra virou uma derrota estratégica. A popularidade dele está caindo, então falar em negociação é uma forma de tentar criar uma rampa de saída, de se livrar do problema antes das eleições que se aproximam, porque a pressão interna está enorme. Já para o primeiro-ministro de Israel, o cálculo é completamente diferente. Os especialistas acreditam que Netanyahu precisa que a guerra continue. O objetivo dele seria estender o conflito o máximo possível para tentar apagar a mancha dos ataques de 7 de outubro e, com isso, garantir seu futuro político. E o Irã? Bom, longe de sair enfraquecido, o regime iraniano parece ter se solidificado com o conflito. A oposição interna, que talvez Trump esperasse que se fortalecesse, acabou se unindo ao governo contra o inimigo externo. Então agora, o Irã se sente numa posição de força para ditar as regras. E é importante lembrar que esse conflito não está restrito ao Oriente Médio. As ondas de choque já estão sendo sentidas e com muita força dentro dos próprios Estados Unidos. Olha só esse dado da pesquisa Reuters/Ipsos. A aprovação do governo Trump atingiu o ponto mais baixo do seu segundo mandato. Caiu de 40% na semana passada para 36% essa semana. Uma queda de 4 pontos em 7 dias é muita coisa. E um dos principais motivos para essa queda é este número, 61%. 61% do povo americano desaprova a guerra com o Irã. É uma maioria esmagadora. E o motivo principal é o impacto direto no bolso das pessoas, principalmente por causa do aumento dos preços dos combustíveis e da instabilidade econômica que a guerra gera. Para se ter uma ideia, em pouco mais de 3 semanas de conflito, os preços globais do petróleo dispararam mais de 40%. E esse aumento impacta diretamente o custo de vida e, claro, corrói a popularidade de qualquer governante. Então, com a diplomacia parada e as ações militares a todo vapor, a pergunta que fica é: para onde tudo isso vai? O que acontece a partir de agora? As análises apontam para alguns caminhos possíveis num futuro bem próximo. E, é preciso dizer, nenhum deles é muito tranquilo. Cada cenário tem implicações bem perigosas. Um dos cenários, claro, é a escalada continuar. Outro é uma saída forçada dos Estados Unidos, com a pressão interna obrigando Trump a buscar um acordo a qualquer custo. Já estamos vendo também uma guerra de narrativas, onde cada lado tenta vender uma vitória que não existe na realidade. E o risco maior, que o conflito se espalhe ainda mais pela região, o que traria consequências econômicas gravíssimas para um mundo todo. No final, a pergunta que fica é esta: quem vai piscar primeiro? Os líderes estão agora pesando a estratégia internacional contra a própria sobrevivência política, e a resposta para essa pergunta vai definir o futuro de todo o Oriente Médio.